Olá, eu sou o professor Wirley de redação da Central do Enem e vamos trabalhar para que você possa alcançar a sua nota 1000, que é o nosso objetivo, é com certeza o seu objetivo também. E claro, nós fazemos isso porque acreditamos na escola pública, acreditamos na sua educação. Nesta aula, vamos trabalhar a linguagem dissertativa, a maneira pela qual você vai apresentar na sua produção a sua competência linguística. Para que possamos entender essa linguagem dissertativa, é necessário perceber que o INEP, ano após ano, ele tem exigido o nível culto, o nível formal da língua portuguesa para a elaboração da prova de redação. E você, então, determinando esse nível culto, esse nível formal na sua prova, você precisa relembrar os sentidos da linguagem, que são exatamente dois: o sentido denotativo e o sentido conotativo. Vamos aos conceitos destes dois sentidos para que você possa entender a razão desta aula. A denotação é a linguagem fundamentada, consubstanciada pelo chamado sentido original, o sentido real, o que chamamos de sentido literal dos vocábulos. Quando você escreve esse sentido real, esse sentido literal dos vocábulos, a sua textualidade, a sua redação assume um sentido unívoco, ou seja, exatamente aquilo que você escreve será o que o corretor vai ler. Não haverá distorção entre o seu texto e a leitura do corretor, diferentemente da conotação, que é a linguagem figurada, a linguagem que passa por um processo de ressignificação. As palavras não mais têm aquele sentido original, elas não mais possuem aquele sentido literal, já possuem sentidos recriados, o que chamamos de ressignificação. E quando alguém escreve a linguagem figurada, essa linguagem ressignificada, a pessoa então já impinge no seu texto um sentido equívoco, ou seja, eu não mais consigo dizer exatamente o que a letra determina. O meu texto possui uma linguagem e a pessoa que vai ler já entende outra coisa. É aquela famosa questão do quis dizer. Eu quis dizer isso e a pessoa entende outro sentido, outra ideia no processo argumentativo. Então, lembrando que, pelo INEP exigir o nível culto, o nível formal na redação, você não vai, então, fazer esse nível culto, esse nível formal, apenas escrevendo palavras dicionarizadas. Há pessoas que pensam assim: ah, para que eu possa fazer o nível culto, o nível formal, eu tenho que escrever palavras rebuscadas, palavras eruditas. Não. O nível culto, o nível formal, ele é simplesmente aquele nível, ou seja, aquela textualidade representada pela predominância do sentido denotativo da linguagem. Então, a técnica é esta: para que você possa apresentar uma linguagem dissertativa, você precisa centrar a sua produção no sentido denotativo, ok? Vamos então fazer aqui um teste relacionado a um parágrafo de introdução. Esse parágrafo de introdução está marcado pela conotação, como você está vendo no próprio slide. Vamos à leitura deste parágrafo. Diz assim: hoje em dia, todo mundo sabe do problema da violência. Assim, o país caminha cada vez mais para a realidade em que as pessoas de bem vivem atrás das grades de suas casas, enquanto os criminosos ficam pelas ruas, livremente, transtornando a paz e a segurança patrimonial. Observe que este parágrafo de introdução ele está marcado por alguns fragmentos que são conotativos. Faça uma pausa nesse vídeo e tente analisar quais fragmentos você detecta que estejam marcados pela conotação. Ok? Fez a pausa, analisou. Vamos então aqui aos fragmentos. Quando o texto diz todo mundo sabe, isso é uma linguagem conotativa. É impossível eu nivelar todo mundo no mesmo saber. Quando o texto diz o país caminha, é claro que é uma linguagem conotativa. O país não possui pernas para exercer a ação de caminhar. Quando o texto diz as pessoas de bem vivem atrás das grades, também é uma linguagem conotativa. Se as pessoas de bem vivessem atrás das grades, elas não teriam mais a liberdade de ir e vir, que é o seu direito. Quando o texto diz os criminosos ficam pelas ruas, também é uma linguagem conotativa. Se os criminosos ficassem pelas ruas,
as ruas estariam lotadas de pessoas e os criminosos não teriam casas, não teriam locais para se abrigarem. Então, como se vê, são fragmentos conotativos que não estão apresentando o sentido literal, o sentido original dos vocábulos. E como é que você corrigiria estes 4 fragmentos? Novamente, faça uma pausa neste vídeo e exercite a sua correção, ok? Faça lá e já voltamos na sequência. Tudo bem? Fez a pausa, fez a correção. Vamos lá, vamos então aqui a uma ideia. Para que o texto possa ter a sua chamada denotação, ou seja, a linguagem dissertativa marcada, vamos então aqui às correções. Em vez de dizer todo mundo, é melhor colocar a sociedade. Aí você faz uma questão bem mais comunitária, num sentido bem mais literal. A sociedade sabe? Não, a sociedade convive. É uma questão também relacionada ao próprio processo da violência. A sociedade convive com o problema da violência. Assim o país caminha. O país não, muitas pessoas. Vamos então fazer aqui as devidas determinações no sentido literal do texto. Muitas pessoas caminham? Não, muitas pessoas enfrentam, já que estamos falando de violência, e violência é um processo de enfrentamento. Muitas pessoas enfrentam cada vez mais para a realidade. Percebeu que o texto ficou aqui confuso porque ele estava numa outra linguagem que era conotativa. Então vamos retirar esse para adequar o texto. Então o texto ficou: muitas pessoas enfrentam cada vez mais a realidade em que as pessoas de bem não fica tão interessante. Seria bem melhor escrever os cidadãos, que são os detentores dos direitos e deveres e exercem o que chamamos de cidadania. Os cidadãos vivem atrás das grades? Não, vivem atrás das grades, como já comentamos, não é uma linguagem denotativa. Os cidadãos precisam se proteger. Aí sim, agora você escreveu corretamente uma linguagem denotativa. Precisam se proteger em suas casas, enquanto os criminosos ficam pelas ruas. Criminosos também não se adequa claramente aqui a um texto denotativo, a uma linguagem argumentativa exigida pelo processo da dissertação. Os indivíduos de má índole fica bem mais interessante, bem mais correto. Os indivíduos de má índole ficam pelas ruas? Não, praticam delitos, ok? Então, olha só, o texto ficou assim. Hoje em dia, a sociedade convive com o problema da violência, assim, muitas pessoas enfrentam cada vez mais a realidade em que os cidadãos precisam se proteger em suas casas, enquanto os indivíduos de má índole praticam delitos livremente, transtornando a paz e a segurança patrimonial. Observe que fizemos a limpeza do texto em relação à linguagem conotativa. A linguagem denotativa foi determinada. Agora vamos fazer uma limpeza em relação a alguns clichês, sobretudo clichês marcados pela chamada coesão, né? Falha de coesão. Então, nesse caso, a coesão ela deve ser apresentada no seguinte processo. Hoje em dia é uma linguagem que está pecando no processo coesivo. Hoje em dia, já que dia é hoje, hoje é dia, hoje em dia. Outro pecado relacionado ao processo da coesão, pelo erro da redundância, é o problema da violência. Violência é um problema. Qual é a violência que não é um problema? Correto? Então, quando o texto diz cada vez mais, também temos aqui uma questão que envolve um processo de coesão, cada vez mais. E aí, você deve entender que também há um outro problema aqui quando o texto diz muitas pessoas e os cidadãos, já que os cidadãos são as mesmas muitas pessoas. Como é que fazemos ou faremos para eliminar esses erros? Primeiro, hoje em dia sai do texto. Fica assim: a sociedade convive. Só que alguém pode pensar, puxa, mas não é qualquer sociedade. Antes não tínhamos tanto problema relacionado à violência. Então, quando eu disse hoje em dia, eu quero dizer que é a sociedade deste momento. Ok, se você quer dizer que é a sociedade deste momento, então diga assim, ó, a sociedade contemporânea. É bem melhor do que hoje em dia, perfeito? Então, a sociedade contemporânea convive com o problema da violência. Observa que problema é uma redundância, já que, como já falamos, toda violência é um problema. Então você tira problema. Só que o texto ficou com o da. Aí tem que adaptar o texto com a violência. Perfeito? A sociedade contemporânea convive com a violência.
Então, aqui foi retirado mais uma redundância, retirada mais uma redundância. Agora vamos à questão de muitas pessoas e cidadãos. Se muitas pessoas são os mesmos cidadãos, então o que eu faço? Eu retiro os cidadãos. Retirando os cidadãos, porque coesão é isso, é limpeza, vai limpando aquilo que está desnecessário, aquilo que está redundante no texto. Essa é a coesão textual. Se cidadãos está então sendo redundante, então eu agora retirei e adequo o texto na própria condição da correção. Cada vez mais também impinge um processo de redundância. Então, a lógica é, ou eu digo cada vez, ou eu digo mais. Aí, olha, em vez de cada vez ou mais, eu posso limpar, tiro. Aí o texto ficou assim, olha, a sociedade contemporânea convive com a violência. Assim, muitas pessoas enfrentam a realidade em que precisam se proteger em suas casas, enquanto os indivíduos de má índole praticam delitos livremente, transtornando a paz e a segurança patrimonial. Esse livremente também vai ser retirado, já que a prática de delitos não é tão livremente, ela tem consequências. Então, retira porque está sobrando no processo argumentativo. Então, de forma final, o texto ficou: a sociedade contemporânea convive com a violência. Assim, muitas pessoas enfrentam a realidade em que precisam se proteger em suas casas, enquanto os indivíduos de má índole praticam delitos, transtornando a paz e a segurança patrimonial. Percebeu a diferença? Vamos relembrar como o texto estava? Ele estava assim, olha. Hoje em dia, todo mundo sabe do problema da violência. Assim, o país caminha cada vez mais para a realidade em que as pessoas de bem vivem atrás das grades de suas casas, enquanto os criminosos ficam pelas ruas livremente, transtornando a paz e a segurança patrimonial. Agora vamos novamente lembrar como ficou a correção. Ficou assim: a sociedade contemporânea convive com a violência. Assim, muitas pessoas enfrentam a realidade em que precisam se proteger em suas casas, enquanto os indivíduos de má índole praticam delitos, transtornando a paz e a segurança patrimonial. Entendeu? O que é uma linguagem dissertativa é você retirar repetições, retirar frases ou expressões figuradas e determinar uma frase limpa, um texto limpo, sem redundâncias e também com a linguagem denotativa. Abraços do professor Wirley de Oliveira, redação da Central do Enem.